E agora estaremos lendo do versículo 13 até o versículo 19. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Queridos, nós falaremos, baseado nesses versículos, sobre a provisão de Deus. Lendo o livro de Gênesis, desde o capítulo 1 até aqui, pode-se constatar que Deus é o Deus da provisão. Mas em destaque, em relevo, isso é comprovado no capítulo 21, versículo 19. Olha o que nos diz a Bíblia. Nós já explicamos esse capítulo. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Note que no caso de Agar e Ismael, Deus mostrou-se sempre cuidadoso para com esta mulher e este rapaz, providenciando o necessário para a sua vida. Isto quer dizer para nós que Deus está atento a todos os mínimos detalhes da nossa vida. Eu já disse aqui que nesse capítulo 22, Deus estava atento a todo o movimento de Abraão para sacrificar Isaque. Ou seja, Deus, como Deus da providência, Ele não providencia só a salvação, que é o mais especial para a nossa vida. Mas como Ele nos ama, como Ele nos quer bem, Ele está atento para todas as demais particularidades da nossa vida. Por isso que o cristão deve analisar bem o que faz, porque em 1 Coríntios 10:31, a Bíblia diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, aqui está provado que Deus é o Deus da provisão. Ele providencia um substituto para Isaque, ou melhor, um cordeiro. Então, levando isso para o aspecto espiritual, podemos crer que apontava para o sacrifício de Cristo. Jesus seria colocado na cruz como cordeiro substituto. Ele morreria em nosso lugar para nos dar salvação. Por isso ele é chamado de vicário, cordeiro vicário, porque ele faz as nossas vezes. Ou seja, ele entra em cena no meu lugar, no teu lugar, para morrer pelos nossos pecados. Isso é interessante, queridos, porque o cristão deve entender que a sua salvação é resultado do amor de Cristo Jesus. Ele se coloca no nosso lugar para morrer pelos nossos pecados. Isso pode ser entendido no livro de Levítico, teologicamente, no aspecto bíblico, sobre a transferência, a substituição. E aí, quando você lê sobre a oferta do holocausto, Levítico 1:4 deixa isso bem claro. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. É essa conotação bíblica que esse versículo 13 a 19 quer dizer para nós na questão da substituição. Aí você pode analisar, em se tratando
dessa questão da provisão que o próprio Abraão, em Gênesis 22:8, já deixou claro que Deus é o Deus da provisão. Olha o que ele diz no verso 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. É interessante entender que o sentido de prover é secundário. A essência aqui dessa palavra não está simplesmente na provisão, mas no ver de Deus. Então podemos dizer, Deus verá. Às vezes você só atenta para a provisão. Eu já disse aqui que Deus esteve sempre atento em todos os movimentos de Abraão no transcorrer desse texto. E a ênfase aqui é Deus vê, a provisão é secundária. O melhor é quando Deus está atento para nós, é quando Ele está vendo os nossos atos, é quando Ele está vendo a nossa necessidade. Aí a questão da provisão vem em segundo lugar. Mas eu quero deixar claro que Deus está atento para tudo. Ele vê todos os detalhes da nossa vida. E isso é que é maravilhoso, pois ao ver os detalhes da nossa vida, Ele providencia aquilo que é necessário para nós. Então entenda que a provisão aqui ela é secundária. Em primeiro lugar vem o ver de Deus. Então essa expressão, o Senhor proverá, o melhor seria Deus verá. Mas de toda forma está correto. Já dissemos que Abraão avançou no caminho da fé. No momento em que Deus lhe coloca em prova, ele não reclama, nem exige nada, não alega nada, tão somente se dispõe a obedecer à voz de Deus. Isso porque, doravante, ele tinha compreendido, diante de tudo que passou na sua vida, que o melhor sempre é obedecer a Deus. Nisso está o segredo para o sucesso. Você pode depois ler Gênesis 13, 14 a 17, você vai ver que Abraão entendeu que o melhor era ficar na obediência a Deus. Em se tratando do juramento divino, nós precisamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 18. Hebreus capítulo 6, olha o que nos diz o texto bíblico. Vamos ler o 16 a 18. A palavra diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, queridos, o cristão deve entender que a melhor coisa diante das lutas, das provações, não é ficar questionando a Deus, exigir algo dele, fazer alegações diversas, mas sim render-se completamente a ele em total e plena obediência, pois é tão somente assim que seremos abençoados. Abraão vai ser abençoado não porque ele dá alguma coisa, não porque ele vai oferecer Isaac, mas porque ele se dispõe a obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Se você quer ser abençoado, procure obedecer, e o Senhor Deus derramará as suas copiosas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.